Fala pessoinhas, tudo bem? Aqui é Leandro Bodo e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as 5 melhores maneiras de se levantar requisitos nos projetos. Mas primeiro, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e nos seguir nas redes sociais. Ok? Beleza. Então, bora lá. Você, assim como eu, trabalha no ambiente ágil. Você certamente deve conhecer esse modelo, que é o mais famoso, o principal deles, que são as User Stories ou histórias de usuário. User Stories é um jeito bastante simples de expressar um requisito de software usando uma linguagem humana, né, uma linguagem que não é técnica, uma linguagem natural, facilitar a conversa com o time e basicamente padronizar o seu backlog criando uma consistência. É bem fácil de escrever, simples de ler, nada complicado de se avaliar ou de se revisar. Ele segue basicamente esse formato. E esse é um exemplo de uma user story. Quando eu comecei a trabalhar com metodologias ágeis, nós escrevíamos as histórias de usuários em cartõezinhos mesmo, né? Tipo esse que está aparecendo aqui na tela agora. A gente usava para facilitar as conversas com os clientes, né? E principalmente com os product owners e os stakeholders, né? Mas hoje em dia, obviamente, com o avanço, né, da tecnologia, eu meio que capturo elas diretamente nas ferramentas de backlog, né, que eles chamam backlog management, que estão disponíveis por aí, como acho que o mais famoso é o Jira, Pivotal Tracker, Azure DevOps, entre outras ferramentas, obviamente, que estão disponíveis no mercado, né? O que eu gosto, né, da User Stories é que o seu foco central é no usuário, né, no end user, nas pessoinhas ali que de fato irão utilizar o sistema. E elas são focadas no business value, né, ou seja, no valor de negócio que aquela funcionalidade, né, ou aquele requisito ele vai trazer para o usuário, não em como aquela funcionalidade ou requisito ela vai ser construída tecnicamente, né? Então é o foco no usuário e não no como que aquela funcionalidade será, né, implementada. Isso é bom, na minha opinião, porque diminui as habilidades, né, técnicas que a pessoa tem que ter para poder escrever as user stories, né, que na maioria das vezes é o product owner, né. Então, portanto, eles não precisam, né, ter um conhecimento técnico, né, basta apenas conhecer bem, né, do negócio, né, do business, para poder escrever as user stories. Próximo na nossa lista aqui é a job story. Dependendo do projeto ou do produto, ou até do cliente, né, que você está trabalhando, e principalmente do product owner, você talvez queira focar mais na situação que será o gatilho daquela ação do que necessariamente no tipo do usuário que quer uma determinada coisa, né? Então, para esses casos, as job stories elas podem se tornar uma opção bastante interessante. Elas seguem basicamente esse formato. E esse é um exemplo de uma job story. Às vezes eu gosto de usar as job stories para capturar as spikes, né, que são aqueles tickets, né, aquelas histórias que a gente precisa fazer a investigação, principalmente nas situações em que o time precisa de mais contexto, precisa de mais informação. É meio que aquele feeling, sabe? Aquele feeling interno que é tipo azia, sabe? Não, brincadeira. É, falando sério, eu as uso basicamente naqueles momentos em que o foco ele seja mais na motivação e na situação do que no tipo de usuário que fará, né, aquela ação. E obviamente que vale lembrar que você pode adicionar, né, o tipo de usuário como parte da situação também, né, que seria no caso o when ou o quando, se for necessário. Eu também gosto de usar as job stories como uma alternativa às user stories quando o cliente tem uma cultura mais tradicional, né, uma cultura mais waterfall, ou de repente se o projeto ele é um projeto mais curtinho, né, ou até mesmo se de repente é só um suporte, né? Ou de repente o time de suporte, as job stories também funcionam muito bem. E é normal, obviamente, haver uma resistência, né, à mudança
e adaptação, né, por parte dos clientes, que às vezes não justifica o esforço, né, que ele terá que você, né, terá que investir no caso para ensinar o cliente, né, e para eles aprenderem, entenderem sobre as histórias do usuário, coisas como o conceito de invest, os critérios de aceitação, o BDD, né, essas coisas. Já tive em situações similares e as job stories meio que salvaram o meu backlog de virar uma bagunça. Então eu recomendo bastante, né, que você pense a respeito. E o próximo na nossa lista é o Improvement Story. Eu tenho usado bastante Improvement Story, ou histórias melhoradas, em projetos que estão mais maduros, né? Principalmente depois do MVP em fase 2, fase 3, bem depois aí da fase de descobrimento, né? Aquela fase inicial, né? Aquela fase do primeiro deliverable, né? E elas funcionam muito bem em situações em que se deseja melhorar uma funcionalidade que já exista, né, algo que já esteja funcionando, que seja relativamente pequena e bastante óbvia, né, porque focam na solução daquela situação. Então elas seguem basicamente esse formato que está no vídeo. Agora um exemplo de uma Improvement Story. As Improvement Stories são bem fáceis de criar e entender, e eu as vejo como uma oportunidade de manter um backlog meio que padronizado, né? Que é organizado, que obviamente irá fornecer informação útil ao time, né? E ao mesmo tempo evitará que o Product Owner se esforce, né? Investindo ou perdendo tempo ali escrevendo user stories mais detalhadas, que não adicionariam muito valor nesse caso, né? Nesse caso específico, já que na maioria, né, das oportunidades não há grandes, né, oportunidades para negociação, né, nesse exemplo específico que eu tô apresentando, né. E você pode usar as Improvement Stories em situações em que você não tem certeza se de repente algo é um bug ou de repente é uma feature, né, evitando toda aquela discussão, mas isso é um bug ou não, né, porque no fim, obviamente, o que importa é que o time resolva, né, aquela situação, né, ou implemente aquela feature, né, entregando o valor que o cliente espera. E o penúltimo modelito de hoje é Use Case. Caraca, velho, eu usei Use Case em 2011 a 2015, quando eu trabalhava em Ribeirão Preto, cara. Nossa, tem tempo, a gente percebe que tá ficando velho, né? Use cases, ou os casos de usuários, eles escrevem uma sequência de ações que permitirão a um ator atingir um ou mais objetivos, né? Esse é o resumo do que são as use cases, né? Eles geralmente estão relacionados a um processo que é bem definido, né? E basicamente descrevem de uma maneira estruturada, né? Então é bem detalhadinha. As interações entre o sistema que será construído e os seus atores, que pode ser uma pessoa, que pode ser um subsistema ou um dispositivo físico que vai interagir até com esse sistema que está sendo construído, né? E a estrutura básica do caso de uso segue esse formato. Existem variações desse modelo básico que eu acabei de apresentar, que incluem coisas como o nível e escopo do caso de uso, assim como um fluxo alternativo, por exemplo, ou qualquer extensão, ou até mesmo uma pós-condição. E na verdade essa complexidade, né, esse detalhamento, ele vai variar obviamente de caso a caso, projeto a projeto, cliente a cliente, dependendo da situação e da necessidade. Se você comparar casos de uso com casos de usuários, você vai perceber que eles são parecidos, né, em alguns aspectos, pois a User Stories contém o usuário, o objetivo, o critério de aceitação, e as use cases têm elementos que são similares, né, como ator, o cenário principal e a pós-condição. Na minha opinião, a principal diferença entre casos de uso e as histórias de usuários é que nos casos de uso eles são muito mais formais, né? E são um pouco, digamos, inflexível, né? E eles tendem a conter muito mais detalhes sobre uma determinada funcionalidade do que, de fato, as user stories, né? As histórias de usuários.
E não me entenda mal, isso pode até ser bom, né? Isso pode ser bom em alguns aspectos, né? Para capturar requisitos em empresas que trabalham no modelo, como eu falei, mais tradicional, no modelo cascata, no modelo waterfall, ou mesmo em situações específicas em empresas ágeis, como em projetos onde o escopo ele é meio que imutável, né? Onde você tem um escopo fixo, né? Por outro lado, o fato dos casos de uso serem muito detalhados faz com que não haja muito espaço para negociação, como nas histórias de usuários, né? Que, na minha opinião, elas servem como um guia, né? Ou pelo menos deveriam, né? Servir como um guia, né? Uma referência para o time poder entender o valor daquilo que será entregue, né? Daquilo que terá que ser desenvolvido e entregue para o cliente, né? Você pode estar se perguntando, mas Leandro, minha empresa usa Scrum, e a gente usa use cases e todo mundo gosta, funciona muito bem. Meu, se funciona muito bem, se seu time está feliz com isso, então, ó, troféu joinha para você. Eu também tenho usado casos de uso hoje em dia, trabalhando com metodologia ágil, mas em situações mais específicas, como, por exemplo, para identificar os cenários principais que o nosso DevOps team tem que ter, né? Eles têm que saber para poder fazer load testing, por exemplo, né? nos web projects, né? Nos projetos web que a gente tem. Mas, obviamente, que você também pode usá-los para auxiliar o time de UX, por exemplo, né? Criando os casos de uso de interface de usuário, ou, de repente, até com o time de engenheiros, né? de QA, o time de qualidade, usando os casos de uso que seriam para teste, né? Os casos de teste, né? Eu só acho que há maneiras mais simples e rápidas de se capturar requisitos em um processo ágil, onde as coisas elas mudam muito rapidamente e algo que de repente você investiu um tempo, né, ou bastante tempo escrevendo, né, detalhando, talvez seja removido do seu backlog e despriorizado. E o último na nossa lista é o bug. Yay! Um pequeno disclaimer antes da gente começar aqui, eu não vou entrar no mérito nesse vídeo do que é um bug, do que é uma falha, do que é um erro, beleza? Se de repente vocês quiserem aí que eu entre nessa discussão, deixa aqui nos comentários, né? Que eu posso fazer um vídeo, né? Ou de repente um podcast no futuro discutindo isso, beleza? Mas o que eu vou apresentar aqui é o modelo que eu uso para capturar bugs mais genericamente falando, né? Funciona bem, eu gosto bastante desse modelo, então espero que vocês gostem, né? Esse é o modelo básico que eu gosto de usar para capturar os bugs nos meus projetos. E esse é um exemplo de um bug usando esse modelo. Eu gosto demais, demais desse modelo porque ele é bem simples de entender, simples de usar, bastante poderoso porque ele captura o mínimo de informação que o time precisa para conseguir simular e, obviamente, né, posteriormente resolver aquele determinado problema, aquela determinada situação. Geralmente eu uso uma versão um pouquinho mais completa, né, um pouquinho mais, digamos, elaborada, né, que faz parte da minha definition of ready, que ajuda, né, ainda mais o time, evitando toda aquela perda de tempo na hora de investigação, né, por ter, de repente, alguma informação que está faltando, né, alguma informação que está perdida. Né. E esses são os itens que complementam o modelo que eu acabei de apresentar. E pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então. Não, foi mal, brincadeira. Tem como esquecer do Lulu, né? A adição desses itens pode até parecer bobeira, não fraqueza, mas eu digo que eles fazem uma diferença brutal no tempo que o time gasta, né, com a investigação, porque evita toda aquela perda de tempo, né, tentando adivinhar coisas como, por exemplo, qual que é o navegador que eles estavam usando quando deu problema? Foi o Internet Explorer? Foi o Mozilla? Ou de repente, isso aconteceu no ambiente de teste, né? Ou de repente aconteceu no ambiente de produção. Então ajuda, né, a sanar aí todas essas dúvidas, né? Resolver todas essas dúvidas. Obviamente que pedir para o cliente prover essas informações toda vez que um bug acontecer é uma atividade que demanda tempo, né?
mas eu sempre gosto de focar no valor que aquilo vai trazer para o cliente, como, por exemplo, a possibilidade de resolver o problema de maneira mais eficaz, de maneira mais eficiente, num custo menor, num tempo menor. Isso porque, obviamente, o time não vai precisar ficar horas e horas em ligações com o cliente para tentar replicar aquele problema, já que, obviamente, eles têm tudo, né, o que eles precisam ali, dentro daquele modelinho, né, do bug que foi preenchido. Obviamente que há outras formas de se levantar requisitos em projetos, mas essas são as que eu tenho mais utilizados e que eu acredito que já vai te ajudar bastante. Vale lembrar que os modelos que eu apresentei aqui, eles não descrevem em detalhes o que será desenvolvido, né? Com exceção do caso de uso e dos bugs. Então, eles devem ser usados como um ponto de partida da conversa com um time e da negociação com o Product Owner, para poder facilitar o entendimento daquilo que precisa ser desenvolvido e, obviamente, do valor que precisa ser entregue ao cliente. E assim, para mim, o mais importante é ouvir o feedback do seu time, né? Manter aquilo que está funcionando bem e, obviamente, o que não está funcionando bem, melhorar, né? O conceito de melhoria contínua sempre, né? E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, dê o seu like aqui caso vocês tenham gostado desse vídeo. E escreva também nos comentários se você já usou algum desses modelos que eu apresentei aqui, se não usou, se existe um modelo melhor, um modelo pior, ou de repente depende da aplicação, quem sabe, né? Qual será a resposta. Siga a gente lá nas redes sociais também, né? Principalmente no Instagram. Eu posto bastante coisa legal lá, né? Do meu trabalho, né? Do meu dia a dia morando aqui no exterior. Então é isso, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Bye!